acabando, mas esse foi... Você falou rápido ainda, mas você falou 3 minutos. Mas tá bom, mas é isso mesmo. Legal. O que você colocou, é interessante essa questão aí por que a criança demora 9 meses para nascer? A prematuro nasce com 7, mas normal é 9 meses. Por quê? Porque o DNA tem a cadeia ribossomos, os cromossomos e os ribossomos, e tem as fases que o embrião desenvolve na cadeia do ácido ribonucleico. Como é que é o nome desse negócio aí? Existem fases que não pode pular. Quando pula a fase, há defeito no DNA, e não pode ter. Mesmo assim, essa questão aí. Tudo tem um tempo determinado. É entender e partir para cima e fazer o que é melhor. E deixar com Deus o crescimento e o resultado, né? Nossa parte trabalhar. A gente gosta de ver um resultadozinho, mas está na mão de Deus, né? É na mão de Deus. Quem falta mais aí? Vamos lá, o Sidney. Aí, a Karine. Boa noite. Eu fiquei encantada com a aula, porque hoje mesmo eu comentava com uma colega minha, ela é líder de GCEL, e ela falava sobre a dificuldade de fazer a transição das pessoas que são assíduos no GCEL, não faltam, mas ela tem dificuldade deles irem para a igreja. Aí eu falei para ela que ela tinha que esperar, né, orar por essas pessoas que têm frequentado o GCEL. Tá lá. Isso. Aí eu falei, o papel de levar eles para a igreja é do Espírito Santo, que a sementinha está sendo plantada, né? Então, conforme você vai orando, Deus vai trabalhando e eles vão sentir o desejo de ir para a igreja. Só que ela falou, igual acho que as meninas já falaram, que quer ver o resultado, é a geração do imediatismo, né? Quer ver o resultado já, e não é, existe um processo. E quando falou da alface, né, e do carvalho, foi muito interessante, né? De saber que é o processo, né, de espera. E também eu achei muito legal sobre o neurofísico, porque aconteceu comigo. Às vezes, quando eu vou para a igreja, algumas pessoas me pedem carona, e como eu vou para a igreja e tenho esse trajeto na minha cabeça, eu dirijo muito no automático. E aí eu esqueço de passar nos lugares pegar essas pessoas. Então, eu tenho que, antes de sair de casa, fazer a rota na minha cabeça e mudar o caminho, de preferência, para mim não ir no automático e não esquecer delas. Então, a hora que o pastor falou sobre isso, eu me identifiquei bastante. Você, então, é inconsciente com habilidade, né? Isso. Tá vendo? Muito legal. Ok. Parabéns. Quem mais agora para fechar aí? Tem foto Sidney, Rosmara, o Magali. Magali ia falar? Ô, Sidney, a Magali vai falar ali. Então, dá primeiro as damas, né? Depois a gente faz aí. Vamos lá, Magali primeiro. Vai, Magali. Tá. Então, pastor, ouvindo aí a fala, né, do pessoal, é bem interessante, vendo a Camille falar, a Rosmara, falando sobre a porta, né, da igreja, a porta da frente, a porta dos fundos, e essa uma preocupação, né, uma preocupação bem grande assim mesmo, que brota no coração da gente, porque dá-se aquela impressão que o pessoal chega na igreja, né, ouve a palavra, mas sempre em busca de algo, sempre quer alguma coisa em troca para poder ficar. E até queria tirar uma dúvida para o pastor em relação assim à ação social da igreja. Tipo assim, pastor, a gente ajuda as pessoas, a nossa igreja em si, ela é muito amorosa nessa parte, né? E toda a wesleyana é assim. E eu me preocupo num sentido assim. A cesta básica sai, a gente, né, tem todo mês, graças a Deus, a igreja é bem abençoada nesse sentido, só que sempre a gente nunca consegue saber para quem vai. Uma pessoa pede, aquela cesta vai, mas eu entendo assim, eu penso assim, que a gente precisa ajudar, né, fazer o bem sem olhar quem, né? Essa é a palavra do Senhor para nós. Mas como tudo que a gente tem ouvido aqui hoje, eu entendi assim que o interessante e o importante seria as pessoas que são ajudadas, a gente conhecer, saber, poder, né, ter
uma volta do que está sendo feito. Um exemplo, um trabalhar com as pessoas para trazer para a igreja, né? Para que as pessoas estejam participando, porque tem muitas cestas que saem da igreja que a gente não sabe nem para quem vai, né? Eu queria que o pastor me falasse alguma coisa sobre isso. Olha, é muito importante a igreja fazer um link. Se é uma coisa esporádica, tudo bem. É esporádico, de vez em quando faz, não dá para fazer algo mais linkado. Mas se é uma coisa pontual, é um local pontual, é bom que se faça uma triagem, uma listagem, e haja uma acessibilidade daquelas pessoas. A ideia não é nem trazer para a nossa igreja, a ideia é evangelizar. Se elas vierem, amém. Então, eu uma igreja bíblica para elas irem ali, mas são dois casos aí, Magali. Se é uma coisa casual, não tem como. Você pega uma Kombi e sai distribuindo na rua, não tem como manter aquele link, a não ser que ela entregue um versículo bíblico com a Bíblia. Agora, se é pontual, que nem esse meu primo, ele tem toda segunda-feira o sopão, mas ele tem aquelas pessoas incluídas ali, ele conhece pessoas, visita as pessoas, muitas já foram recuperadas, algumas são membros da igreja, né? Outras chegam, vão sendo atendidas, então é necessário também ter esse vice-versa, essa mão dupla aí, é necessário ter também. Se não for pontual, tudo bem, mas se é pontual, a pessoa tem, porque a pessoa pode estar pegando essa cesta para quê? Às vezes até revendendo, sei lá, que faz o quê, entendeu? Então, é aproveitar também da bondade das pessoas, não é legal. Mas foi um bom ponto que a irmã colocou aí. Porque isso é uma das coisas assim que me preocupa bastante, assim, porque a gente faz com muito carinho, né? Tudo que a gente faz na obra faz com carinho, porque Jesus, como a irmã falou, né? Jesus nos deixou essa missão, né? É abençoar as vidas e ganhar almas. E assim, nós aqui na nossa igreja aqui em Jaguariaíva, a gente tem, graças a Deus, assim, tem vivido agora, de uns tempos para cá, momentos muito bons, mesmo com a pandemia, tudo que aconteceu, pastor, a gente tem sido abençoados mesmo assim, Deus Amém. tem honrado, né? Mas só que essa preocupação das pessoas virem, né, a mudança de vida, às vezes as pessoas vêm, mas as pessoas não querem essa mudança, né? Querem continuar na mesma vida, né? Em cima do muro, não sabe o que quer, para lá, para cá, né? Você tem que ter paciência com ela, você nunca pode negar por causa disso. Continuar orando para que Deus trabalhe. Uma hora Deus trabalha, a sementinha está lá. Você nunca perde por semear, né? Nunca perde por semear. Mas, Magali, muito obrigado aí pela sua participação. Faltou agora a dupla sertaneja só. Sidney e Rosmara ali, ó. Vamos lá, quem dos dois vai falar aí? Sidney tá... Eu fiquei... tenho também uma preocupação, questão de permanência, assim, na igreja, assim, das pessoas em si, assim, elas vão, visitam ali, mas elas não permanecem ali, sabe? Vai a alguns cultos e representa que, assim, na minha visão, assim, parece que as pessoas não estão se sentindo abraçadas ou pela igreja, não sei. Eu fiquei com... Tem alguma solução, um conselho que o pastor possa dar, né, nessa questão? Então, Sidney, essa questão de segurar a pessoa na igreja ela é muito complicada. Tem gente que ela, por natureza, é antissocial. Ela não se mistura. Ela é muito caseira. Tem outras que ela depende de uma pessoa que a conecte à igreja, um amigo que vai. Em terceiro lugar, tem outras que esperam que a igreja faça alguma coisa no sentido de mais qualidade, acessibilidade, atendimento social, essas coisas. Então, é uma pergunta que ela é muito ambígua. A resposta dela não tem uma resposta certeira para isso aí. Tem gente que está na igreja de graça, por nada. Não tem amigo, a igreja não tem qualidade nenhuma, entendeu? E a pessoa está lá, ela gosta de estar. Eu costumo dizer que o Zé Crentão é aquele que, quando não tem culto, ele vai só na igreja para dar bom dia para o zelador, boa tarde para o zelador, para conversar com o zelador. Ele gosta tanto que vai lá para conversar com o zelador. Então, é uma pergunta meio ambígua. O que eu tenho que fazer é a minha parte, oferecer um bom serviço, atenção às pessoas, que tem coisa pior na vida, chegar alguém na igreja e achar que ela está invisível, que ninguém a viu. É bom quando a pessoa chega a abraçar, dar... Agora com essa Covid aí, o pessoal está meio que, né,
mas um presente, uma atenção, e isso pode linkar alguém à igreja. É um tema muito complexo. Não tem uma solução para isso imediata assim. Depende do que você faz. É como eu te falei, tem gente que ninguém nem notou, mas gosta, está lá, está firme. Tem uns que depende, ninguém me deu um oi. Fui naquela igreja, ninguém deu paz do Senhor. Entendeu? Tu era um rapaz do culto, o cara assistiu o culto, um amigo falou, o pastor pergunta para ele, você gostou do culto? Não gostei, não. Não gostei do louvor, não gostei da mensagem, eu não gostei de nada. O pastor falou, então tá bom, o culto não é para você mesmo. O culto era para Deus. Pastor ignorante, né? Então, assim, Sidney, não tem uma... Mas, na verdade, o culto não é para você mesmo. Então, será que o pastor magoou? Será que o pastor ficou nervoso? Então, assim, não tem uma resposta para isso aí. Eu tenho que fazer a minha parte. Sinalizar os banheiros, ter uma boa recepção, uma acomodação, tratar bem a pessoa, tudo isso aí é a nossa parte. Agora, quem atender, atendeu. Quem não atendeu, fazer o quê, né? Não tem jeito. É que às vezes a gente quer fazer o serviço do Espírito Santo, né? Também tem isso, por aí também. Voltando à questão da aula, o que me chamou a atenção foi esse dos 6 amigos ali, 6 graus de separação ali. Achei muito interessante. Tem coisas que às vezes está bem na nossa frente, só que a gente não tem uma percepção correta. E hoje abrangiu bastante minha mente nessa questão dos amigos em si. Que bênção, que bênção. Use isso aí para a obra de Deus. Osmara, você. Faltou você fechar com chave de ouro. Ó. Atenção, agora a última palavra para fechar. Agora, ó que vem aí, vamos lá. Então, como a maioria do pessoal está falando sobre a questão de que as pessoas não permanecem na igreja, né? A gente faz parte do Ministério de Recepção da igreja, né? A gente fica na porta para receber os irmãos, né? Até começar o culto. E quando eu cheguei, a gente chegou na igreja, né? A gente foi abraçada pela parte da recepção dos irmãos da igreja wesleyana, né? Então, a gente viu um diferencial quando a gente chegou, que eles receberam a gente bem, conversaram, abraçaram nós no início, né? Só que com o passar do tempo, né, como a gente vai ficando mais tempo, o pessoal começa a se distanciar por a gente estar ali há 1, 2, 3 meses, né? Interessante, hein? Isso. E daí como eu cheguei na igreja, isso me marcou muito, sabe? A questão da pessoa chegar na igreja, você abraçar nos primeiros meses e deixar ela aí, sabe? Eu acho que isso é um alerta, né, para nós, né, para mim mesmo, muito bem, né? muito bem. Em abraçar a pessoa, pelo menos no primeiro ano, como se fosse uma criança mesmo, né? Porque ainda mais a gente, né, que nem eu vim de outra religião, né? A gente não conhece, se sente no meio das pessoas ali um ser intruso, vamos dizer assim, né? Então, isso eu vou levar para mim mesmo, né? Eu levo para outras pessoas que ficam na recepção, né? Em abraçar ela por um período, assim, de pelo menos 1 ano, que a pessoa comece a caminhar, a conhecer, a se envolver em alguma coisa da igreja, né? Isso eu percebi muito. Porque quando a gente chega na igreja, a gente começa a observar tudo. Observa o louvor, observa a palavra, observa o irmão faz isso, o irmão faz aquilo, outro irmão faz isso e faz aquilo, né? E entra também a parte do nosso testemunho, né? Como cristão na igreja, no templo, né? E como cristão fora da igreja, né? Isso eu vejo que aqui em Mafra, em Rio Negro, é muito observado o testemunho dos irmãos, né? Que às vezes a pessoa dá um bom testemunho em 4 paredes no templo, mas ela sai fora, ela se torna outra pessoa. Isso. Então, a chegada e o testemunho dos irmãos foi algo que me marcou muito nesses anos que eu estou na igreja, né? Porque Amém. às vezes a pessoa, que nem eu, sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu olho tudo. Então, quando eu cheguei na igreja, eu olhava todos os ministérios, o que cada um fazia, o que cada um não fazia, porque para mim era tudo muito novo, né? Então, eu deixo para os irmãos, né? O que eu tenho visto, né? Que é receber e cuidar da pessoa por um bom período, né? E a gente foi abraçado pelo pastor Cláudio e a irmã Arlete, né? Foram
casal benção na nossa vida, eles nos ajudaram muito no nosso primeiro ano, né? E ajudam nós até hoje. Amém. E eu queria falar sobre isso, né? O testemunho, o nosso testemunho, como está sendo o nosso testemunho. Que a gente vai passando os anos na igreja e a gente vai, às vezes, fazendo as coisas por fazer e não é o brilho de Jesus, às vezes, já não reflete, né? Através das nossas vidas e fica só fazer a obra e às vezes as pessoas que estão do nosso lado ali, a gente acaba dando um mau testemunho, né? A questão Mas era é... isso, pastor. Não, tá certo. Esse é um ponto interessante. É um ponto interessante mesmo. O abraçar, o estar junto ao companheirismo, tem que ser uma cultura da igreja, a cultura da igreja, entendeu? Isso é muito importante. E é um tema, é um tópico bom de se falar. Parabéns, parabéns. Bom, pessoal, a gente volta amanhã com mais 3 aulas, 2 provinhas e um fórum. Você está na matéria Plantação e Crescimento da Igreja, do Ceforte Polo Curitiba. Deus abençoe. Bom descanso a todos, uma boa janta para o Wesley e até amanhã, se Deus quiser. Paz.